A paz do Senhor. Ressurreição. Segundo a palavra de Deus, quantas ressurreições vão ocorrer? 1, 2, 3, 4 ou mais? Eu vou começar lendo no livro de João, capítulo 5, os versículos 25 e 28. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Glória a Deus! Agora eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora eu vou ler primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Então esses versículos que eu acabei de ler nos prova que realmente vai ocorrer uma ressurreição e este evento não está longe de acontecer, porque tudo o que está acontecendo no nosso mundo já era o que a Bíblia vinha falando há muito tempo. Então isso nos indica a volta de Jesus Cristo em breve. Então vai ocorrer uma ressurreição. Para muitas pessoas vai ocorrer duas ressurreições. A primeira ressurreição é para os salvos, que são esses os versículos que eu acabei de ler. E a segunda ressurreição é para os perdidos. Ou seja, a primeira ressurreição ela acontecerá no momento da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é para os salvos. E a segunda ressurreição, ela ocorrerá depois dos 1000 anos, depois da volta de Jesus Cristo, mas depois do reino milenar de Cristo. Só que esta segunda ressurreição é só para os perdidos. Então, os salvos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro para ganhar a vida eterna. E a segunda ressurreição, que é para os perdidos, eles vão ter que aguardar 1000 anos para depois serem ressuscitados para receberem a condenação eterna. Eu vou ler Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Atos capítulo 24, versículo 15 fala assim: que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos, uma ressurreição de salvos e outra de não salvos. Então, eu entendo pela palavra de Deus, assim como muitos, que não haverá uma única ressurreição só, ao mesmo tempo, para justos e injustos. Não. Eu entendo pela palavra de Deus que haverá uma ressurreição para os salvos e depois de um certo tempo, ou seja, depois de 1000 anos que aconteceu a primeira ressurreição, acontecerá a segunda ressurreição, mas essa será para os perdidos, como falou aqui em Daniel capítulo 12 e Atos capítulo 24 pelo apóstolo Paulo. Então assim,
para uns vai acontecer duas ressurreições só. Para o pré-tribulacionismo, praticamente terá que acontecer 3 ressurreições. Porque a primeira ressurreição, ela vai acontecer no ato do arrebatamento da igreja. Então, como a igreja sobe para o céu com Cristo, 7 anos de bodas no céu, na terra vai ficar os ímpios, os judeus não convertidos e os crentes que estavam desviados ou não estavam santificados. Então esse grupo que vai ficar para a grande tribulação, e muitos vão serem mortos, eles vão serem ressuscitados, como muitos usam Apocalipse 14, versículo 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, aqueles que acreditam que não haverá um arrebatamento secreto, eles dizem que não pode ocorrer 3 ressurreições, que a Bíblia deixa clara que haverá somente 2 ressurreições. A primeira, quando Jesus Cristo volta sobre as nuvens do céu, e a segunda ressurreição, como eu falei antes, é para os perdidos, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Eu não vou ler, mas leia você aí na sua Bíblia. João capítulo 11, e o versículo 25, diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Só que no versículo 24, Jesus falou para Marta, Marta comentou que a ressurreição acontecerá no último dia. Então essa passagem é usada por aqueles que acreditam que haverá somente 2 ressurreições e não 3. Porque se você for o pré-tribulacionismo, para o pré-tribulacionismo tem que ocorrer 3 ressurreições. A primeira, quando acontece o arrebatamento secreto, os que morreram em Cristo serão arrebatados juntamente com os vivos. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Aí depois a segunda ressurreição é para os que morreram durante a grande tribulação, Apocalipse 14, versículo 13. E a terceira ressurreição está lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, que é para os perdidos, para os condenados. O Leandro Quadros, professor e teólogo, ensinador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele falou que haverá 4 ressurreições. Se ele continua com esse pensamento, eu não sei. Então, para te ver, uns acreditam que haverá só 2 ressurreições, outro que acredita que haverá 3 ressurreições, e outro acredita que haverá 4 ressurreições. Mas independente de ter uma ressurreição, 2 ou mais, o importante é que você faça parte daquela ressurreição que fará parte os salvos, os aceitos por Deus, os escolhidos por Deus, aqueles que vão ressuscitar para ganhar a vida eterna, a salvação de Deus. Amém? Esse é o mais importante. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse que aqueles que acreditassem em Jesus Cristo realizariam milagres como o de ressuscitar mortos. Assim como eu e você, crente em Jesus Cristo, Deus nos deu esta autoridade, que através de mim e de você, pessoas venham a ser
ressuscitadas, curadas. Glória a Deus! E essas ressurreições que houve no Novo Testamento e no Velho Testamento, que Deus operou através de seus servos, como por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 40, Pedro ressuscitou Tabita, Atos capítulo 20, do versículo 9 ao 10, Paulo ressuscitou Eutico, 1 a Reis capítulo 17, do versículo 21 ao 23, Elias ressuscitou o filho de uma viúva, 2 a Reis capítulo 4, Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, em João capítulo 11, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, Lucas capítulo 8, versículo 55, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Lucas capítulo 7, versículo 14, Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Em Mateus capítulo 27, versículo 52 e o 53, ali diz que quando Jesus Cristo morreu, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos foram ressuscitados. Então, essas passagens que eu acabei de ler, essas pessoas que morreram e foram ressuscitadas por Jesus, Pedro, Paulo, Elias e Eliseu, eles ressuscitaram para viver por mais um certo tempo, para depois morrerem novamente. Então o assunto aqui, ressurreição, a primeira e segunda ressurreição, ou a terceira ressurreição também, essa ressurreição que acontecerá é para aquelas, depois da volta de Jesus Cristo, após o momento de Jesus, quando Jesus Cristo volta, a primeira ressurreição é para você ressuscitar, sair do túmulo, quando você ouvir a voz de Deus, quando a trombeta soar no último dia, se você estiver morto naquele dia, porque vai ter pessoas que estarão vivas, e quando este evento acontecer, elas subirão nos ares para se encontrar com Cristo nas nuvens. Pessoas essas que nunca morrerão, nunca experimentarão a morte. E tomara a Deus que eu e você sejamos uma dessas pessoas. Amém. Então aquela pessoa que estiver no túmulo, que já morreu, quando ela for ressuscitada para ganhar a vida eterna, ela ressuscitará, voltará a viver para nunca mais morrer. Olha só, que maravilha! Ao contrário dessas pessoas que foram ressuscitadas por Pedro, Paulo, Elias, Eliseu e por Jesus, que voltaram a viver por mais um tempo e depois morreram novamente. Como será na ressurreição, irmão Fabiano? Mateus capítulo 22, versículo 30, Jesus Cristo falou que quando as pessoas ressuscitarem, lá no céu, elas não se casam nem se darão em casamento. Elas serão como os anjos. Então aqui Jesus nos passa a ideia de que não haverá mais casamento após a ressurreição, porque as pessoas serão como os anjos. E muitos entendem, assim como eu também, que os anjos, eles não têm sexo, e que não existe anja lá no céu. Não, existem anjos, tudo se referindo ao sexo masculino. Mateus capítulo 28, versículo 6, e Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, lá em Atos, capítulo 1, para voltar para Deus, de onde ele tinha vindo. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. E aqueles que eu falei antes, que foram ressuscitados por Paulo, Pedro e Jesus, eles voltaram a viver por mais um certo tempo e depois morreram novamente. E agora os seus corpos estão no túmulo, na sepultura, aguardando para serem ressuscitados, para ganharem a vida eterna ou
a condenação eterna. Então, mais uma vez, recapitulando, para os pré-tribulacionistas tem que acontecer 3 ressurreições, e para o pós-tribulacionista ou o tribulacionista tem que ocorrer somente 2 ressurreições. Que a Bíblia fala somente de 2 ressurreições e não 2 ou mais ressurreições. Mas, como eu falei antes, se vai ocorrer 2 ressurreições, ou 3 ou mais, o importante é que eu e você façamos parte da ressurreição, aonde a primeira ressurreição do grupo daqueles que vão herdar a salvação, do grupo daqueles que morreram salvos em Cristo Jesus. Amém?